Estamos ao vivo? Creio que sim. Boa noite clientes, associações, parceiros, todos aí que já estão online acompanhando a nossa live. Sejam bem-vindos. A Alphaville sabe o quanto o tema segurança é bastante relevante para os nossos clientes, para as nossas associações de moradores, né? A gente tem contato direto com vocês aí no dia a dia. Sabemos o quanto esse assunto tem sido pauta nos últimos tempos. E sorte a nossa de termos aí profissionais gabaritados para tratar desse assunto conosco. Então, a Alphaville, essa noite, trouxe nosso parceiro, nosso consultor, Adalberto Santos, que vai poder falar um pouco sobre o aspecto da segurança condominial pós-pandemia, né, o quanto isso reflete e vai refletir nos nossos condomínios. Tenho certeza que vai ser uma noite, algumas horas aí bastante produtivas, que ele vai trazer bastante insights positivos para todos vocês. Vou passar a palavra para o Adalberto. Queria reforçar que na descrição do vídeo aqui do YouTube tem um e-mail lá que é o dúvidaslive@alphaville.com.br. A gente vai receber através desse e-mail todas as dúvidas, todas as perguntas que vocês quiserem fazer. A gente vai selecionar para no final da nossa live o Adalberto poder responder. Aquelas que não forem respondidas devido ao tempo, a gente se compromete a repassar para ele e depois individualmente responder as dúvidas de todos vocês, tá bom? Então, aproveitem o conteúdo. Bem-vindos, boa noite. Bom, uma boa noite a todos. Robson, boa noite. Muito obrigado pela deferência aí, pela forma tão carinhosa com que o Alphaville nos trata. É um grande parceiro, indiscutivelmente, e é uma honra estar aqui. Então, eu quero agradecer novamente ao Alphaville, quero agradecer ao Dr. Leandro Leal, advogado, especialista na área condominial, que muitas vezes me apoia, somos parceiros, somos companheiros de palestras aí pelo Brasil afora, também quero cumprimentá-lo. Mas, acima de tudo, eu queria cumprimentar todos vocês que estão aí do outro lado. Pena que eu não posso vê-los. Eu estou muito acostumado a fazer palestras ao vivo e a cores, e que é muito mais gostoso, você vê as pessoas, você interage, você tem a sinergia com aquelas pessoas que estão ali presentes. Mas, de qualquer forma, é um enorme prazer estar aqui. E, por falar nisso, nós estamos vivendo um momento de adaptação, né? De adaptação com esse novo cenário que nós estamos vivendo. Eu penso da seguinte forma: faz mais de 15 anos que eu faço palestras pelo Brasil afora e fora do Brasil, e óbvio que depois de um certo tempo que a gente fica cansado, a gente olha para o avião assim e fala: meu Deus do céu, vou pegar outro avião, eu não aguento mais. Às vezes 2 vezes por semana, 3 vezes, e agora eu já estou começando a sentir saudade do avião. Às vezes passa um avião aqui em cima de casa e eu falo: nossa, que saudade, né? Uma coisa que é importante, a gente vai começar com uma reflexão interessante aqui. Eu acho que todos os moradores de Alphaville no Brasil e de todo o condomínio horizontal têm visto nesse momento a importância e a vantagem de se morar num condomínio horizontal. É óbvio que estamos vivendo momentos difíceis, todos, sem exceção, mas quem mora num condomínio horizontal tem vivido com um certo conforto, vamos dizer assim. Eu, às vezes, converso com pessoas, eu tenho contato com o pessoal que mora em condomínio vertical, e realmente é uma paranoia, o pessoal está paranoico, né? Não posso encostar na parede, nas áreas comuns, não posso apertar o botão do elevador, a hora que abre a porta do elevador tem uma outra pessoa lá dentro, parece que viu um fantasma, porque tem medo de entrar. Enfim, há um maior desconforto. Eu acho que isso vai mudar o cenário indiscutivelmente no futuro. As pessoas vão começar a reavaliar morar em um local horizontal, num condomínio horizontal. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque tenho conversado com muitos. Bom, pessoal,
Hoje, nós trouxemos vocês aqui por um motivo muito especial mesmo. Vejam bem, hoje na mídia o que nós vemos é todo dia, toda hora, coronavírus, Covid-19, pandemia e assim sucessivamente. Então, outros temas saíram do cenário. E como eles saíram do cenário, dá uma falsa percepção, no caso da segurança, por exemplo, dá uma falsa sensação, uma sensação equivocada de que o crime e a violência diminuíram, né? E isso não é verdade. Muito pelo contrário, tá? E é por isso que nós estamos aqui hoje. Ele tem aumentado no último trimestre. Só para vocês terem uma ideia, se nós compararmos o primeiro trimestre de 2019 com o primeiro trimestre de 2020, nesse primeiro trimestre de 2020, o número de homicídios subiram 30%. Roubos, por exemplo, subiu, dependendo da região, de 12% a 15%. Né? Latrocínio, que é o ato mais grave no crime, que é o roubo seguido de morte, a pessoa, além de perder patrimônio, ainda perde coisa mais valiosa que ela tem, que é a vida. Para vocês terem uma ideia, em algumas regiões chegou a subir 300% a 500%. Né? Feminicídio, que é um crime bárbaro, hediondo, infelizmente, ele subiu 30%. Agora, observem bem, furtos. Furto é aquela coisa corriqueira. Caiu. E caiu muito. Por quê? Porque as pessoas estão em casa. Então, antes, a pessoa saía, deixava a casa vazia, o ladrão vinha, o criminoso vinha e furtava, fazia um furto na casa. Hoje, o ladrão chega e encontra pessoas na casa. É onde, às vezes, ele se assusta, ou há um confronto, ou há uma reação, e, consequentemente, acontece o latrocínio. E isso é muito grave. Outro parâmetro que é muito interessante, senhores, é que o Brasil gasta com a criminalidade, por ano, 100 bilhões. Nós estamos vendo os números que estão sendo investidos pelo governo federal no combate ao Covid, mas o crime gasta 100 bilhões por ano. Isso equivale a 10% do nosso produto interno bruto. Só para comparar, o Brasil gasta 10%, enquanto os Estados Unidos, que não é lá nenhum exemplo de baixa criminalidade, ele gasta 4%. Então, vejam quanto nós perdemos, o país perde com os níveis de criminalidade. E quanto mais ele sobe, mais esse número cresce de investimento. E na contramão disso, que eu tenho observado, é que os condomínios, na contramão disso, vêm, obviamente, e com certa razão, preocupados com a crise que está instalada no aspecto econômico, muita gente parada, negócios parados, desemprego, afastamento e assim sucessivamente, tem causado realmente um sabor muito grande no aspecto econômico, no presente momento. Muito bem. E com isso, as associações vêm fazendo cortes nas suas despesas, muito acentuados. E, em especial, como é a área que me preocupa, na segurança. E é justamente com moradores de Alphaville e com os gestores, os presidentes, os diretores, conselho, é que eu gostaria de falar. Alphaville sempre foi reconhecido nacionalmente como uma boa fama de ser um lugar excelente, de excelente nível na área de segurança. E justifica-se isso. Nós tomamos muito cuidado quando vamos planejar a segurança dos Alphavilles. E nós não podemos deixar que isso aconteça, porque, afinal de contas,
A segurança, para vocês terem uma ideia, na hora de se optar por a compra de um imóvel, na aquisição de imóvel dentro de um condomínio do nível Alphaville, para vocês terem uma ideia, o item segurança, ele tem um índice de 91%. Ele só, mais ou menos, quem chega perto dele é localização. Em primeiro lugar está a segurança em todas as pesquisas, não só em Alphaville, mas em todo o condomínio. O primeiro motivo que leva alguém a ir morar dentro de um condomínio é, indiscutivelmente, a segurança. E é por isso que, nesse momento, nós não podemos abrir mão deste item, que é decisório, tanto para as nossas vidas, quanto para aqueles que um dia pretendem morar dentro de um condomínio horizontal. É muito importante que todos façam essa reflexão. E nós vamos falar de planejamento pós-coronavírus. Pós. O dia de hoje, senhores, é consequência do dia de ontem. Nada mais há que se fazer. O amanhã é consequência das decisões que nós tomamos hoje. E isso chama-se planejamento. É importante que nós façamos um planejamento adequado para que a hora que nós começarmos a sair dessa crise, da pandemia, virar uma segunda onda, que é a onda econômica, que ainda carrega consigo inúmeras incertezas. Não podemos fazer nenhuma afirmação muito assertiva, porque ela carrega, com certeza, até mesmo para o mundo, quais serão as consequências pós-pandemia, né? Então, senhores, nós vamos fazer essa reflexão. Eu podia ter chamado somente os gestores de segurança, os conselheiros, mas não. Vocês que estão participando e que não fazem parte do conselho, ou da diretoria, ou da gestão, são partícipes proativos nesse processo. E é disso que eu quero falar com vocês, com todos, sem exceção. Muito bem. Quem me conhece, já assistiu uma palestra minha, sabe que eu tenho por hábito criar algumas diretrizes, e essas diretrizes sempre são embasadas em algumas frases, né? Tem uma frase do brigadeiro Antônio Carlos que diz o seguinte, que vem muito a calhar nesse momento da pandemia: não são os mais fortes que sobrevivem, e sim aqueles que mais rápido se adaptam. Não são os mais fortes que sobrevivem, mas sim aqueles que se adaptam mais rapidamente às mudanças, né? E a segunda frase diz o seguinte, é uma frase extremamente popular: uma pessoa inteligente aprende com os seus acertos e com os seus erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros e acertos dos outros. Então, é importante nesse momento sermos sábios, buscarmos paradigmas, procurarmos analogias no mundo para que nós possamos atingir o objetivo, que é não combater após o coronavírus, né? Muito bem. Eu vou fazer uma analogia aqui, que todos aqui estão muito familiarizados com ela. A segurança é mais ou menos como um plano de saúde, né? Segurança e saúde são dois pilares fundamentais na vida de qualquer ser humano, né? Então, todo mundo sabe que plano de saúde é importante que a gente tenha o melhor plano possível, né? Mas, em compensação, a gente torce para não usar. A gente paga um bom plano, mas torce para não precisar dele, né? Só que a hora que a gente precisa, a gente vai notar que esse plano de saúde precisa ser eficiente e eficaz, né? É nesse momento que nós vamos perceber o quanto foi valioso, o quanto foi importante ter investido em um plano de saúde de bom nível para nós e para as nossas famílias, né? Nós sabemos que isso custa caro, ou melhor, tem um preço a ser pago, né? Não tem milagre. Os custos do plano de saúde
são elevados, mas quando nós precisamos dele, a gente quer que ele seja eficiente. E quando eu falo de a gente aprender com os acertos e os erros dos outros, eu vou citar alguns números do que está acontecendo no mundo com referência ao Covid, né? Muita gente se sensibilizou extremamente com o caso da Itália. Foi o primeiro país da Europa a ser atingido pela pandemia. Mas há um caso muito interessante aí. A Itália se destacou pela quantidade de contaminados, não é? Mas, na verdade, pouca gente percebeu que o maior índice de mortalidade foi na França. Né? Só para você ter ideia, a França teve quase 19% de taxa de mortalidade. A Itália, o Reino Unido ficou acima da Itália, o Reino Unido ficou com 15,5%, a Itália ficou com quase 14%, a Espanha quase 12%. Aí vemos nós, que começou a pandemia um mês após atingir a Europa, e nós já estamos com 7%. Muito bem. Existem 3 países em destaque, que eu vou falar deles agora, que nos chamam a atenção. A Alemanha, vizinha de França, de Itália, né, ela teve um índice de mortalidade de 4%. Coreia do Sul, próximo, lá na Ásia, próximo da China, ela teve 2,3% de taxa de mortalidade e já vem saindo da pandemia, da crise mais aguda. E ainda, como exemplo mundial, vem a Nova Zelândia, com 1,8%. Observem bem, né? A França, 18,9%, Nova Zelândia, 1,8%. Por que isso? Né? A Alemanha, em especial, ela se preparou. Quando ela percebeu que a pandemia havia chegado na Itália, ela não pensou 2 vezes. Ela criou cenários e, ato contínuo, ao primeiro caso de Covid-19 em território alemão, ela tomou todas as providências como se ela estivesse numa verdadeira pandemia, onde a contaminação fosse muito grave. E existem alguns fatores que são muito correlatos com o condomínio e qualquer sociedade. Nós temos que pensar o seguinte: o condomínio é uma pequena cidade, é um pequeno mundo, né? São relações sociais, são relações de pessoas, né? De convívio, onde tem regras, onde tem leis. Então, é muito parecido o condomínio com qualquer outro município. Aliás, existem condomínios que têm uma população muito superior a alguns municípios do país. Então, é importante que nós façamos sempre essa correlação. A Alemanha, ela cuidou da logística, ela cuidou do planejamento, ela teve velocidade na decisão. O que nós vemos hoje, por exemplo, no Brasil, o que tem matado não é o vírus. O que tem matado foi a falta de planejamento no Brasil e em outros países, porque não tiveram velocidade, não se planejaram, não cuidaram da logística para que os impactos fossem menores. Como eu sempre digo, não existe risco zero, não existe segurança 100%. O planejamento não foi feito para dar certo, o planejamento foi feito para dar o menos errado possível. E é nesse sentido que nós temos que pensar, né? Nós temos que estar municiados, o condomínio precisa se municiar de informações, né? Outra frase célebre: quem detém a informação detém o poder, não é? E Alemanha, Coreia, Nova Zelândia se municiaram de informações dos outros, do mundo que girava em torno dela, né? Uma outra característica muito importante, e aí é um recado
direto aos usuários, não à diretoria nem conselho, mas sim aos condôminos, uma característica muito importante nesses 3 países é a conduta da população. São populações extremamente disciplinadas, ou seja, elas fazem o certo porque é certo, não simplesmente porque eles têm que fazer. E essa é uma postura, um comportamento que é fundamental para que um condomínio dê certo, em especial na área de segurança e de convívio social, é a questão de você fazer certo simplesmente porque é certo, né? E não fazer porque você tem que fazer, né? Nós não gostamos de regras que nos são impostas, mas nós temos que entender que elas são importantes para que nós possamos ter um direcionamento no processo de convivência social e no processo de organização e planejamento do local onde nós vivemos. É um conjunto de ações. Então, repetindo, Alemanha, Coreia do Sul e Nova Zelândia têm algumas características fundamentais. Fizeram um planejamento, agiram com velocidade, se anteciparam, como numa corrida. Se o nosso adversário corre mais que a única saída é a gente sair na frente dele, né? O Covid tem uma velocidade muito grande de contaminação. Então, nós temos que sairmos na frente dele, nos planejarmos antes. A economia, nós temos que planejar antes, para que não sejamos pegos de surpresa, né? Bom, pessoal, e aí o que nós temos que fazer? E aí eu me dirijo à gestão, à diretoria. Não é só simplesmente fazer cortes nas despesas, reduzir condomínio ou cortar as despesas de maneira linear, de maneira igualitária. Precisa-se fazer uma análise muito profunda, né, para que possa decidir o que realmente fazer, não é verdade? Muito bem. Nós criamos aqui 5 cenários básicos, muito básicos, apenas para a gente discorrer um pouquinho sobre o que a gente quer falar sobre a questão de analisar e planejar o condomínio nesse momento e pós-coronavírus. Muito bem. No primeiro cenário, o futuro vai ser mais ou menos assim. A economia vai ficar estagnada por mais de 6 meses. Vai haver um aumento no nível de desemprego, tanto no formal quanto no informal. Nós já estamos vendo isso, não é verdade? Muito bem. Consequentemente, se vai haver uma economia estagnada, um nível de desemprego elevado, consequentemente vem uma coisa que todos nós já vimos em outras crises, o aumento no nível de inadimplência. E é natural, né? No campo da criminalidade, no primeiro cenário, mediante essas informações, dá para se prever um aumento da criminalidade que vai estar entre maior que 30%, um aumento de mais de 30%, mas menor que 60%, que é muito preocupante. Esse é um primeiro cenário para pós-Covid, na segunda onda, que será a econômica. No segundo cenário, nós vamos ter uma economia, no primeiro era estagnada, parada. Nesse segundo cenário, nós podemos pensar numa economia recessiva por mais de 6 meses, né? Um aumento no nível de desemprego formal e informal também, e um aumento ainda maior no nível de inadimplência, né? E, com certeza, aí, com absoluta certeza, nós teremos um aumento da criminalidade em 30%. Né? Nós, com certeza, veremos isso, se caso esse segundo cenário se revelar o mais assertivo. Um terceiro cenário seria a economia estagnada, porém menos de 6 meses, né? Ficaríamos estagnados, mas por um período menor do que 6 meses.
Aí nós teríamos uma retomada gradual no nível de emprego formal e informal, ia se retomando, mas muito lentamente, né? Sofrendo os resquícios da crise dos 6 meses anteriores. Vai haver uma desaceleração da inadimplência, obviamente, porque começou a se retomar o emprego, a economia começa a se movimentar de maneira mais otimista e, obviamente, aí as pessoas voltam a honrar os seus compromissos. E aí já começa a melhorar, porque o aumento da criminalidade vai ficar entre um pouco mais de 10% e menor que 30%. Né? No quarto cenário, uma economia recessiva por menos de 6 meses. Nós vamos ter uma retomada lenta, muito lenta no nível de emprego formal e informal. A inadimplência vai continuar mantendo aquela que o cenário recessivo apresentou nos últimos 6 meses. E o aumento da criminalidade vai ser menor que 30, mas maior que 20. E aí vem um quinto cenário, porque, afinal de contas, nós não podemos viver só de cenários pessimistas. Nós temos que estar preparados para uma surpresa agradável, da qual eu não vejo nenhum motivo para ela não ser factível, e eu vou explicar por quê. O cenário é esse. A retomada da economia em menos de 6 meses. Em menos de 6 meses, alguns países agora já estão começando a sair da crise aguda da pandemia. Se tudo correr bem, talvez mais alguns dias aí, e nós também comecemos a perceber isso no nosso país. Se nós formos disciplinados, obviamente, formos organizados, nós vamos ter mais ou menos assim a retomada da economia em menos de 6 meses. E se nós retomarmos a economia em menos de 6 meses, com certeza a retomada será muito rápida nos níveis de emprego formal e informal. Vai haver uma queda bacana, expressiva, nos níveis de inadimplência. E o nível de criminalidade vai retomar os índices antes da crise. Né? Aí vocês vão dizer, poxa, Roberto, mas você é otimista. Não, não é questão de ser otimista, é questão de acompanhar o cenário mundial. Observem que não é o Brasil que está passando por essa crise, é o mundo. E o mundo vai ter que retomar a economia, não é o Brasil. Né? Alguns dizem, afirmam que nós vamos ter uma recessão como 1929, outros dizem que não, mas o que é mais importante? Tanto a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tanto quanto a OMC, a Organização Mundial do Comércio, já vem trabalhando nesse tema, porque eles sabem que a economia precisa ser retomada. Né? Um outro ponto é que a globalização, não que ela vai deixar de existir, mas ela vai deixar de ter todo o brilhantismo que ela teve ao longo de décadas. Por quê? Porque os governos estão percebendo que alguns itens, uma boa quantidade desses itens, nós não podemos, os países não podem ficar dependentes dos outros. Né? Vejam que nós tivemos um problema sério no Brasil, logístico. Né? Nós não conseguimos comprar respiradores, nós não conseguimos comprar máscara, nós não conseguimos comprar EPI para aquelas pessoas que estão na linha de frente. Para você ter uma ideia, nós estamos com 20% de todos os profissionais de saúde envolvidos já contaminados por questões de falta de EPI. Então, o mundo está percebendo que ele não pode ficar tão dependente dos demais países. Né? Obviamente que o setor do agronegócio, no Brasil nós vamos estar muito bem, porque temos espaço territorial, temos clima adequado, então, obviamente, alguns países não têm, vão ter que continuar dependendo de nós e de países que produzem produtos da área primária. Então, é importante que nós saibamos que o mundo pode vir a retomar a qualquer momento a economia. Né? Bom,
Agora, vamos falar um pouquinho do seguinte. Os gestores, agora em especial. Chegou a hora de tomar as decisões do que fazer. Após avaliar os cenários, e vejam bem, esses são apenas alguns cenários que a gente chama de cenário prospectivo, né? Não, ele não é projetivo, né? Se ele fosse projetivo, eu ia projetar o cenário atual, que está complexo, muito difícil, ia projetar e ia dizer que no futuro ia ser complexo e difícil. Não, nós temos que prospectar diversos cenários, né? E estarmos preparados e listarmos exatamente como agir quando esse cenário, que coincidir com um dos que nós prospectamos, acontecer. Isso que é o mais importante, né? Então, a primeira coisa que o gestor deve fazer, o gestor do condomínio, o síndico, o presidente, o conselho, a diretoria, a primeira coisa é listar as atividades que ele tem no seu condomínio que geram despesa, né? Os serviços, os produtos que ele consome. Muito bem. Aí ele tem que listar esses produtos e ver quais são as prioridades, né? Ver o que é prioritário. Depois que ele viu o que é prioritário, ele precisa classificar essas prioridades, né? Qual é a prioridade das prioridades? Não queria contar para vocês, mas é segurança. Depois vem jardinagem e assim sucessivamente os serviços que são utilizados pelos condôminos. Muito bem. Fez essa classificação de prioridade, crie com essa mesma lista uma lista que nós chamamos de lista ABC das despesas, né? Você vai pegar aquela lista de prioridades que normalmente 20% dos itens dela consomem 80% do custo da despesa do condomínio. 20% dos itens consomem 80% dos custos. A segunda, que é a classificação B, 30% dos itens, os demais itens, 30%, representam 15% dos custos. E na categoria C, vão ficar 50%, que representam 5% dos custos. Nada mais que isso. Fazendo essa classificação, vocês vão ter uma visão mais clara e objetiva da onde vai se fazer gestão de redução. Agora, após isso, fez a lista de cortes, vocês vão ter que ver qual é o risco que essa redução pode causar. Vamos cortar a jardinagem. O risco vai nascer mato, algumas plantas vão morrer, o paisagismo não vai ficar tão bonito, e assim tem que se listar, né? E para cada item desse que você decidiu, ou ainda não, mas está tomando a decisão, tem que se dizer como que vai suprir essa deficiência. Não adianta cortar custos e você não ter um planejamento de como que você vai suprir determinada deficiência. Um exemplo bobo. Vou continuar com o paisagismo. Olha, nós não vamos ter paisagismo. Como que nós vamos suprir essa deficiência? Nós mesmos vamos irrigar o nosso jardim, o nosso gramado. Nós vamos fazer uma irrigação automática, porque fica mais barato, que eu invisto no mês, paga, e o resto a gente depois vê o que faz, e assim sucessivamente. Mas o importante é listar soluções, ou melhor, maneiras de como vocês vão suprir as suas deficiências em cada área que vocês tomarem decisão em fazer cortes. E na segurança, mais do que nunca.
mais do que nunca. Não se esqueçam que as consequências de uma redução na segurança pode ser uma vida. Não tenham dúvida disso. Não é? Então, é importante que se faça isso de maneira analítica, fria, racional. Não façam de maneira simétrica, porque se o corte for simétrico, com certeza o resultado não será dos mais assertivos. Independente de qual área vocês irão cortar. Se é que vão cortar, espero que não. Torço, oxalá, que não precisemos. Mas se houver essa necessidade, é importante que vocês tenham muito cuidado nessa hora. Muito bem. Alguns aspectos, eu vou até dizer que não é porque estamos em crise, não. Eu tenho que reconhecer que, ao longo da nossa jornada na área de segurança, de condomínios, de Alphaville, nós temos observado, ao longo do tempo, que uma ou outra associação, toma decisões que são muito preocupantes. Né? Primeiro, a redução aguda no sistema de controle de acesso humano. Contrata-se o mais barato, e o mais barato, normalmente, certamente, não tem qualidade para nos atender. E aí o que acontece? Nós observamos uma precarização do sistema de controle de acesso humano. Profissionais inadequados, profissionais mal treinados, não comprometidos com o processo, consequência, isso óbvio, de uma má seleção, um recrutamento, uma seleção de má qualidade, e isso faz com que o trabalho no controle de acesso humano possa nos trazer seríssimos problemas. Vou contar um crime que vem acontecendo dentro de condomínios na região do estado, aqui no estado de São Paulo. Tivemos notícia que no Rio de Janeiro também já ocorreram casos semelhantes. Delivery. O indivíduo pede uma pizza, um cachorro quente, qualquer coisa assim. O motoboy vem, ele é interceptado no meio do caminho e os marginais obrigam ele a dizer onde ele está indo, para quem ele vai entregar. Um marginal fica com o motoboy de refém e o outro marginal vem para dentro do condomínio. Se nós tivermos um cara, uma pessoa, o ser humano, nós podemos ter todas as tecnologias do mundo. A última instância é o ser humano. Estamos longe, graças a Deus, de podermos abrir mão do ser humano. Estamos longe disso, com todas as deficiências que temos. Só que nós não somos cartesianos, nós não somos simétricos, e isso nos ajuda muito. Nós temos percepção. E quando nós temos uma pessoa na linha de frente da portaria, com um nível razoável de sensibilidade e percepção, isso nos ajuda muito. Então, nesse sentido, primeira coisa, para se resolver um golpe desse, por exemplo, né? A primeira coisa é nós temos um material humano na portaria, na linha de frente, com um nível de percepção, um nível de comprometimento, um nível de qualidade adequado. Isso não é o mais barato que faz. Segundo ponto é que, na medida do possível,
esse indivíduo que entra para dentro do condomínio seja escoltado. E jamais, jamais, qualquer um de vocês, moradores, permita que esse indivíduo, seja ele o motoboy certo ou o errado, não importa, nunca permita que ele adentre a sua residência, sempre atendendo ele do lado de fora. E, na medida do possível, a gestão do condomínio deve fazer a escolta. Onde há uma dimensão muito grande de lotes, extensão geográfica, muitas vezes não é possível, porque há uma redução do quadro do efetivo de ronda, né, que pode fazer isso. No mínimo, utilizem um sistema de sorteio. Esse motoboy entrou, foi sorteado, então nós vamos escoltá-lo, o outro não. E aí vocês podem fazer com que a incerteza da quadrilha cause intimidação, para que ele não saiba se ele vai ser a bola da vez de ser escoltado. E aí ele não vai lograr êxito no seu atentado. É muito importante isso. A outra questão é a precarização do sistema de ronda e vigilância. Na mesma linha do controle de acesso humano, nós também observamos, muitas vezes, baixa qualidade no atendimento das empresas de segurança nesse sentido. Vejam bem, mais ou menos, as empresas que são sérias, elas têm uma linha de valores. Quando esse valor é muito baixo, uma coisa é certa, eu posso afirmar, ao longo de 30 anos de carreira, que se os valores ultrapassarem, forem diferentes, menos de 7, 8% no máximo, algo de errado tem. Essa empresa que está com 8, 10% abaixo das demais, ela com certeza tem algo que ela não está fazendo correto. Seja sonegação, seja sonegando benefícios ou direitos trabalhistas dos funcionários. E que, com certeza, no futuro, vai respingar na direção do condomínio. Né? Nunca contratem empresas que sejam clandestinas, empresas que não são registradas na Polícia Federal, para fazer ronda. Controlador de acesso não tem problema, pode ser uma empresa de serviço, mas na vigilância precisa estar devidamente regularizada na Polícia Federal e no Ministério da Justiça. Porque, se não for, há sérios riscos de termos problemas de ordem civil e criminal, inclusive, caso ocorra alguma coisa no residencial, que alguém perca uma vida, e aí alguém vai responder por isso, se essa empresa não estiver devidamente regularizada. A terceira coisa que nos preocupa, e a gente às vezes observa, é a falta de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de segurança eletrônica. Senhores, os nossos projetos são muito detalhados. E a Alphaville, graças a Deus, e eu só trabalho para a Alphaville porque ele é muito sério nesse aspecto, dependendo do produto que ele está entregando, alguns empreendimentos, a Alphaville chega a investir 1 milhão, 2 milhões, chegamos até investir 2 milhões. Mas o mínimo que nós vamos encontrar, sendo que a Alphaville colocou, ou mesmo a Associação de Moradores colocou, nós vamos encontrar uma casa, por menor que seja, 500, 600, 700 mil reais. Muito bem. É muito dinheiro, é muita tecnologia embarcada para não ter uma prevenção, para não ter manutenção preventiva. E o que nós observamos é assim, ou não faz a prevenção, ou entrega a prevenção na mão de uma empresa não qualificada para fazer isso.
Mais uma vez, por analogia, quando nós compramos um carro e precisa fazer a manutenção, nós levamos na agência, né? Nós levamos aonde existem mecânicos, existem profissionais, para que nós não vamos entregar nosso carro zerinho, um carro novo, um carro que gastamos muito dinheiro para adquirir, nós vamos entregar na mão de qualquer um, tanto para manutenção preventiva, né, quanto para manutenção corretiva, né? Então, é muito importante que, nesse período, vocês tomem cuidado e não abram mão da manutenção preventiva. Porque, observem bem, são equipamentos que eles sucateiam com muita facilidade. Então, o que vai acontecer? Se você deixarem de fazer a manutenção preventiva e corretiva, quando passar a crise, vocês vão ter que pegar todo esse parque tecnológico embarcado e jogar fora e reconstruir, e vai custar 4, 5 vezes mais. Uma opção é, muitas vezes, vocês locarem esses equipamentos. Cada região do país tem as suas particularidades quanto à capacidade de ter ou não ter uma empresa adequada para fazer isso, mas uma boa parte dos grandes centros hoje no país já tem condições de fazer isso. A única coisa, não coloquem na mão de qualquer pessoa, ou uma pessoa não homologada ou não habilitada para fazer isso. Temos visto, assim, casos terríveis de perdas financeiras para o residencial que nos assombra, né? Então, é importante que isso seja olhado com muito carinho. Muito bem. Possíveis soluções. Primeira coisa, em especial os gestores, o gestor de segurança do condomínio, quando tem ou a gerência ou a diretoria. A primeira coisa que nós temos que pensar é em melhorar o nível de informação sobre tudo o que acontece dentro do condomínio. Ela precisa ser medida. Vocês precisam estar constantemente avaliando o que está acontecendo no condomínio. Repito, quem detém a informação detém o poder. Vocês podem ter absoluta certeza que em um condomínio do porte de Alphaville, do padrão socioeconômico dos Alphavilles, o ladrão não vem como oportunista. Ele tem informações. É muito comum, aliás, o senhor já deve ter ouvido diversas vezes ao longo da vida. Nossa, a quadrilha entrou, ele parece que sabia de tudo aqui dentro. Não parece, não. Ele sabia. Então, nós observamos uma guerra desigual quando nós observamos que muitos gestores não têm um controle sobre a informação precisa, medida do seu ambiente, do seu condomínio. É muito importante, porque o bandido tem. Não tenha dúvida. O bandido, ele obtém informações precisas, e normalmente isso chama fuga da informação. A fuga da informação ela pode ser voluntária ou involuntária. Às vezes o cara solta. Mas tem aquela também do conluio, que alguém vai e fala. Isso vai desde o mais simples prestador de serviço até alguns moradores. Infelizmente, eu tenho que ser sincero. Já vi de tudo. Então, é importante que o condomínio também tenha, através da sua gestão, informações precisas e medidas. Substituir e aplicar adequadamente os sistemas de segurança eletrônico, ou os já existentes, ou colocar sistemas eletrônicos que possam vir a substituir o homem. Mas essa decisão é uma das mais difíceis e mais comprometedoras que vocês podem ter. Atenção quando for fazer isso. Não é tão simples colocar uma câmera e dizer que ela está substituindo o homem.
Tem todo um processo que tem que ser avaliado para que possa tomar-se essa decisão. É factível? É possível? Sim, é. Mas precisa ser muito bem avaliado os quesitos que permitem que essa substituição possa ser feita. E quando tiver que substituir, em época de crise, e a partir de agora no Brasil e no mundo, tem se tornado a maneira mais assertiva de se fazer isso, não é adquirindo. Existem, hoje, situações de comodato, locação, que facilitam muito, porque você tem a vantagem do upgrade periodicamente e tem a vantagem também já inclusa da manutenção. Aí você já mata os 3 coelhos com uma cajadada só, mas sempre cuidando para que quem faça isso sejam pessoas de nível adequado ao uso, de nível adequado a um Alphaville, não é? Uma outra saída que nós temos observado de maneira muito positiva, alguns anos atrás, eu gosto da minha profissão porque eu costumo dizer que a verdade de ontem já não é mais a verdade de hoje, né? Nós temos que estar constantemente atualizados, porque essa área nos surpreende a cada dia. Então, ela evolui muito. Uma coisa que alguns anos atrás eu jamais prescreveria, e hoje posso dizer que ela é uma situação que está começando a ficar consolidada, é a questão do monitoramento deixar de ser local e passar a ser virtual. Ou seja, você deixa de ter aquela mão de obra dentro do seu condomínio e passa a ter o monitoramento virtual. Alguns anos atrás, isso não era uma opção muito interessante, mas já de uns 2 anos para cá, de uns 2 anos para cá, ela está consolidada. Se for uma boa empresa, homologada, séria, não tenha dúvida que isso contribui muito numa redução de custos, né? Agora eu vou falar a coisa talvez mais importante para as pessoas mais importantes. Não que as outras não sejam, mas eu vou falar a coisa mais importante para as pessoas mais importantes. Eu vou falar com você, condômino, que não é gestor, que não é diretor, que não é presidente, que é um condômino, né? Você faz parte de uma comunidade. Queira você ou você não queira. O dia que você decidiu ir morar em Intramuros, num local chamado Alphaville, primeiro que você fez uma excelente opção, como nós já mostramos. Segundo, é que você quase que assinou um contrato social com todos aqueles que moram junto com você em Intramuros. É óbvio que sempre tem um chatinho a mais, um chatinho a menos, um linguinha aqui, um linguinha lá. Sempre tem. Todo mundo tem um vizinho chato. Todo mundo tem, né? O meu vizinho, por exemplo, tem um que é chato. Mas o importante é que você se conscientize que você agora vive numa comunidade. E você tem que participar ativamente na segurança. Tenho certeza que você, quando vai opinar, não digo todos, mas uma boa maioria, vai opinar, vamos reduzir os custos. Ok? Lembra que eu falei que para reduzir custo nós temos que buscar o que vai substituir isso. E você é mais importante que nunca nesse momento. A criminalidade está aumentando, os custos estão sendo cortados. De alguma maneira, por mais que a gente planeje, se esses custos forem cortados, por melhor que seja, eles vão ser precarizados de alguma maneira. E nós precisamos da colaboração de cada morador, de maneira ativa, né? Existe um conceito de uma arquiteta urbanista, mas que ela era muito focada na área de segurança, ela se chamava Jane Jacobs. Ela criou um conceito que se chama olhos na rua.
Esse conceito diz o seguinte, que quanto mais pessoas olhando para a rua, quanto mais pessoas uma olhando para as outras, menor a chance da criminalidade. Porque o bandido está vendo que as umas estão cuidando das outras. E funciona. E funciona. Foi provado cientificamente que o conceito olhos na rua é extremamente assertivo e eficiente, né? Então, é importante que todos estejam com os olhos na rua, vendo tudo o que acontece, sendo participante do processo de segurança do seu condomínio, né? Mas muito importante, me desculpem a brincadeira, mas quando eu falo isso, não é para fazer fofoca no WhatsApp, né? É para tratar de fatos, né? Esse WhatsApp, pessoal, ele não é saudável para a área de segurança, eu vou afirmar. Eu vou pedir um outro grande favor para vocês. Não tratem de assuntos de segurança no WhatsApp. Nós não sabemos quem está lá, né? Eu moro num condomínio horizontal também, e outro dia no grupo do WhatsApp do meu condomínio, uma pessoa fez um grande favor de falar assim, olha, eu descobri que tem duas câmeras queimadas, a câmera tal e a câmera tal. Bacana. Todos os moradores do condomínio ficaram sabendo, inclusive quem mora fora do condomínio, porque alguém já soltou a língua, o ladrão já sabe que nós temos duas câmeras desligadas e óbvio que ele já sabe por onde passar. Parabéns a esse morador, né? Nossa, no WhatsApp, olha, aquele porteiro lá da portaria é muito lerdo. O cara que trabalha das 18 às 6, joia. Aí o bandido já sabe exatamente qual é o horário que ele tem que vir e com quem ele vai ter que falar, porque ele sabe que é lerdo, né? Então, cuidado. Existem maneiras de se falar. Tratar com a diretoria, tratar com o gestor de segurança. De maneira reservada. A segurança de um país é tratada de maneira reservada. A segurança pública tem as áreas da polícia reservada e assim sucessivamente, porque a segurança do Estado é tratada de forma reservada. E a segurança do condomínio, como eu já disse, por ser uma microsociedade, não é diferente. Então, tratem também de maneira reservada. Alguns, obviamente, alguns itens podem ser abertos de maneira tranquila, outros não. E medir qual é que pode, qual é que não pode, que é o grande problema. Então, comuniquem a administração, a gestão, por telefone, por e-mail, WhatsApp direto para a diretoria. Ou usem, se vocês tiverem ou puderem ter, aplicativos que fazem isso, fazem gestão de segurança comunitária. E aí, vocês vão poder também participar desse processo. Não é só opinando e pedindo para reduzir que vai solucionar o problema. Vocês são as pessoas mais importantes. Um último recado para vocês, condôminos. O meu papel é como o papel de um advogado. Eu não posso perder a oportunidade de dizer a verdade para vocês. É um tiro só. É hoje aqui. Nunca se esqueçam que quando você, morador, opinar, decidir, seja numa assembleia, numa reunião, você, conselheiro, você, diretor, nunca se esqueça que você pode discutir e decidir reduzir a segurança e vai ser uma decisão coletiva. Só que muitas vezes essa decisão vai atingir uma única família. E essa família pode ser a sua. Cuidado quando tomar essas decisões, porque ela pode ser uma roleta russa. Lidar com incertezas sem controle, com certeza, os benefícios não serão grandes, muito pelo contrário. Os malefícios serão muito maiores.
Como dizia minha mãe, ganha-se no peixe, mas perde-se no molho. Pensem, reflitam. Nós temos observado, não vou nominar, até porque não teria nomes para dar, e sim eventos. Nós temos observado no nosso país alguns governantes, um de um país, um estado, outro do outro, cada um tomando uma decisão, decisões que muitas vezes até nós, pobres, mortais, percebemos que são decisões equivocadas. E da mesma maneira, dentro do condomínio, que tem uma governança, que é uma comunidade, que é um pequeno país, também não podemos tomar decisões que sejam equivocadas e que tragam dissabores para a comunidade. Mas a comunidade não pode também de se omitir. Ela é parte integrante desse processo. A engrenagem só funciona com a participação de todos vocês. Bem, senhores, eu agradeço demais a atenção de vocês. Uma pena que não estou vendo ninguém. Eu aqui, ao longo dessa live, eu estou aqui trabalhando psicologicamente, então eu estou pensando no churrasco lá da região sul do país, lá do meu Rio Grande, né? A região sudeste aqui, o pão de queijo de Minas Gerais, que o cheiro já está vindo aqui. Nordeste, então, suco de cajá, camarão, frutos do mar. Centro-oeste, arroz com pequi. No norte, Pará, comer um bom peixe filhote, tomar uma serpa lá em Belém é fantástico. Eu tenho muita saudade de todos, espero que tudo isso passe, e vai passar, e nós vamos nos encontrar de novo, pessoalmente, para interagir, e no que eu puder ajudar, com certeza eu vou ajudar. Bom, muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora para o Robson, que vai dar aí o fecho das perguntas, vai me passar as perguntas que, se é que teve perguntas, para que a gente possa respondê-las. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, Adalberto. Foi ótimo. Foi muito legal. Os esclarecimentos aí, tenho certeza que foi bastante útil para todo mundo que está assistindo. A gente recebeu já alguns feedbacks aqui bem bacanas por e-mail, pelo WhatsApp, pessoas comentando aí. Foi bem legal, muito bacana. A gente recebeu algumas perguntas. Para a gente não estourar muito tempo, eu vou te passar duas perguntas. Eu acho que dentro da minha visão aqui, talvez sirva para todos, tá? Uma não está exatamente ligada à questão da pandemia, mas eu acho que faz sentido para todos os residenciais, e talvez essa seja uma oportunidade de esclarecimento de modo geral. Trouxeram aqui que no momento onde a criminalidade está aumentando, por quais razões nos planos de segurança a gente não trabalha com portão, e sim com as cancelas? Tá? Essa é a primeira pergunta. E tem uma segunda depois para encerrar, que de quem é a responsabilidade por garantir a saúde dos vigilantes, enquanto a empresa é terceirizada, né? Quem deve distribuir as máscaras e qual é o papel do condomínio em garantir a saúde e de que maneira o condomínio pode controlar e dar esse suporte para os vigilantes ainda que terceiros. São essas duas perguntas aí para a gente encerrar. Perfeito. Bom, a primeira pergunta, ela é, assim, muito conhecida já na nossa atividade, né? Eu costumo respondê-la com um exemplo. Obviamente, quem fez a pergunta, eu gostaria que ela imaginasse as seguintes circunstâncias. E os outros também, obviamente. Imagine um morador chegando na casa dele, chegando no condomínio dele, 1h da manhã, 2h da manhã, com a sua família, e ele percebe que ao se aproximar do condomínio, tem uma moto seguindo ele. Ele acelera e a moto acelera também. A hora que ele entra à direita
para embocar na baia, ele vai encontrar um portão. E aí eu pergunto para essa pessoa, ela quer que o portão esteja aberto ou ela quer que o portão esteja fechado? Muito bem, nós já vimos acontecer isso. E não foi uma vez só. Graças a Deus não houve perda de vida, mas houve uma perda material e psicológica bastante pesada. Então, nós não colocamos portão e não aconselhamos. Como especialista, nós, por diversas vezes já, nos negamos a avalizar, inclusive, a colocação do portão. Com todo respeito a quem decide fazer isso, mas isso é colocar a vida das pessoas em risco, né? Se o portão não existir, nesse mesmo cenário que eu acabei de dizer, o morador vai entrar, vai levar cancela, e aí a coisa vai virar um rebu, e obviamente a nossa vigilância vai estar lá para atuar. Se o portão estiver fechado, a nossa segurança não vai poder atuar do lado de fora, e sem contar que ele não vai poder entrar. Tá? Então, sempre nós não colocamos e desaconselhamos, inclusive, a utilização desse elemento chamado portão. Tá? A segunda pergunta, podia repetir? Quem são os responsáveis por garantir a saúde dos vigilantes? Né? Tá. Qual é o papel do condomínio? Tá. A responsabilidade, no momento, com referência à proteção EPI, é da empresa terceirizada. Tá? É da empresa terceirizada. Ela vai oferecer máscara, álcool gel, ela tem que oferecer isso. Isso já está determinado pelos sindicatos. Eu, particularmente, vocês sabem aquele capacetezinho lá que tem uma máscara de plástico na frente? Ela custa muito baratinho, ela não é descartável, ela é reutilizável, ela é baratinho, custa R$3, R$5. E ela é limpa, ela não é descartável. Então, se o condomínio achar interessante, dá apenas essa máscara, que ele vai utilizar aquela máscara de pano ou que a empresa de segurança vai dar, e aproveita e dê aquela máscara que vai ser uma maior proteção, tanto para o vigilante, quanto para o usuário que vai estar lidando com ele. Mas a obrigação é da empresa de segurança, tá bom? Perfeito. Tem outras perguntas aqui, mas para a gente não ultrapassar muito o tempo e a agenda de todos, como era o nosso combinado, depois nós repassaremos as perguntas para Adalberto e a gente responde individualmente. Adalberto, obrigado pela participação. É um prazer receber você online. Tenho certeza que foi bem proveitoso para todos que estiveram acompanhando. Saudade de você pessoalmente também, viu? Já que senão você vai pensar, vai ficar com ciúmes porque eu falei que estava com saudade de todo mundo, então eu estou com saudade de você pessoalmente. Eu também estou com saudade, estou com saudade de todos os outros das associações e clientes que a gente não tem tido a oportunidade de estar pessoalmente, mas os encontros online serão uma tendência, vamos fazer disso um novo modelo, tá bom? Perfeito. Obrigado a todos pela companhia. Um enorme abraço a todos. Um abraço a todos. Me aguardem. Quando tudo acabar, eu vou aí. Até mais. Obrigado. Até mais.